Eu tenho que falar perto do. Não sei, acho que dá pra ouvir, né? Tá. Ahn, Bom, esse é o tema da minha apresentação. Eu acho que a gente provavelmente vai ter mais de 5 minutos para conversa, porque, ahn, enfim, acho que não vai ser um tema que ocupa muito. Eu sou meio objetivo, então eu acho que eu vou falar rápido os principais pontos. Mas basicamente o que eu vou fazer é apresentar dois argumentos que um filósofo, Simon Prosser, dá contra a ideia de que a gente teria uma percepção da passagem do tempo, e no final adicionar um argumento mais assim experimental, de autoria própria, que eu não tenho muita certeza se funciona, e daí seria bom justamente tipo para se alguém discorda ou tem alguma sugestão ou não entendeu muito bem algum ponto, daí para conversar e tal. Uh, então, esse é o plano, só que eu acho que antes seria bom explicar mais ou menos o que a gente quer dizer com o tempo passar ou não, porque é um ponto que, tipo, nem todo mundo talvez tenha tido contato durante a graduação ou coisa assim. Então eu vou apresentar rapidamente a distinção do McTaggart entre série A e série B. Tá. Bom, a série A é uma das maneiras que o McTaggart diz que a gente tem para se referir a diferentes momentos do tempo. Ela normalmente é descrita usando termos como dinâmica, passado, presente e futuro, e um agora objetivo. O essencial dela é a ideia de que existe um tempo específico privilegiado, que é o agora. No caso, por exemplo, agora é 13h51. 13h50 não é agora, 1 hora atrás não é agora, daqui a 2 horas não é agora. E a gente consegue se referir aos momentos com referência a esse tempo privilegiado. 1 hora atrás de agora, daqui a 1 hora a partir de agora. Isso permite que a gente fale em presente, passado e futuro. É a maneira de falar do tempo que talvez esteja mais de acordo com o senso comum pré-filosófico, assim, nosso, né? A série B é o que talvez esteja um pouco mais afastado do senso comum, que ela normalmente é descrita como estática, usando termos como antes, depois e simultâneo, e o agora seria relativo como aqui. Então, o que isso quer dizer? A gente poderia se referir a um instante como sendo 4h30, 13h30, 5h30, tudo mais. Existiria relações de anterioridade e posteridade entre esses instantes, e poderia ser dito que fatos diferentes são simultâneos no sentido de que eles existem no mesmo instante. Mas nenhum desses instantes seria de fato agora. Sempre seria o caso que 2h30 é anterior a 13h30, sempre seria o fato de que 5h30 é depois das 4h30. E quando a gente fala agora no dia a dia, seria um deítico, um termo que se refere a uma coisa específica. Então eu posso dizer verdadeiramente agora é 13h53, porque o fato de eu pronunciar agora nesse instante faz com que esse termo se refira a esse instante específico, 13h53. Mas existiria, por exemplo, se eu tivesse dito agora às 2h30, aquele uso do termo agora teria se referido àquele instante específico, 2h30. E nenhum dos dois seria mais privilegiado do que o outro. Então, por exemplo, do mesmo jeito que eu posso dizer que aqui faz sol, isso não significa que do outro lado do mundo está fazendo sol. Se eu digo que agora eu estou fazendo uma apresentação de filosofia, isso não significa que em outros instantes do tempo eu esteja fazendo uma apresentação de filosofia. Mas todos esses fatos que a gente pode se referir pela série B, eles não mudam de valor de verdade. Enquanto que na série A a gente teria um agora privilegiado, então a cada momento estaria mudando o valor de verdade de uma proposição como agora é tal coisa é o caso. A série A normalmente ela está correlacionada com filósofos que dizem que só o presente existe, mas isso não é uma necessidade da teoria em si.
tem alguns que não vão admitir isso. E a série B está correlacionada com filósofos eternistas, que dizem que todos os instantes existem igualmente. O passado e o futuro existem tanto quanto o presente. Bom, tudo isso para explicar o debate, né? O que o Simon Prosser quer dizer é que ele quer fazer é defender a série B e dizer que não existe essa passagem de tempo objetiva, e que a gente não tem experiência dela. Então, os argumentos dele contra a experiência da passagem do tempo são justamente em resposta aos filósofos que defendem a série A. Os filósofos que defendem a série A podem dizer: a série B não dá conta da nossa experiência, e ele vai dizer: não, dá conta sim. Então, o primeiro argumento do Prosser. Bom, ele começa afirmando que as nossas experiências de alguma coisa são estados intencionais. Intencionais com S quer dizer basicamente que se refere a alguma coisa específica. Por exemplo, eu tenho a visão de uma mesa, essa minha experiência visual é sobre a mesa, é da mesa, tem uma referência a um objeto externo à minha mente. Ou então eu estou com vontade de comer um biscoito. Esse estado mental se refere a um objeto específico. Então, esclarecendo o que quer dizer isso mais ou menos, né? Surge a questão como é que o estado mental pode se referir a um objeto específico, né? O Prosser diz que parece ser o caso que normalmente isso acontece por causa de uma relação causal com a coisa a que a experiência se refere. Então, por exemplo, se eu estou vendo uma mesa, para minha visão ser da mesa, tem que ter algum tipo de relação causal entre a minha mente e a mesa. Então, digamos, luz bate na mesa, se reflete, entra na minha retina, ativa certos neurônios, e isso faz com que a minha mente tenha uma certa experiência visual. Essa relação causal faz com que a experiência seja uma visão da mesa. Ou então ouvir o som de um violino é o fato do arco ser friccionado contra a corda, que faz com que algumas moléculas no ar vibrem e passem essa vibração para outras moléculas mais perto, até que elas entrem na minha orelha. Acho que fazem o tímpano vibrar, não tenho certeza. Ativa o cérebro, e daí eu tenho a experiência que é do som do violino por causa dessa relação causal. Bom, o que o Prosser aponta é que não é muito claro como a passagem do tempo poderia ser alguma coisa que afeta causalmente alguns estados do nosso cérebro, mas não outros. Porque se existe essa coisa que é a passagem do tempo, ela seria constante, em todo instante o tempo está passando, e ela se daria em toda parte. Não tem uma parte do espaço em que o tempo está passando e outra em que ele não está. Seria algo, assim, maximamente genérico, está sempre acontecendo em todos os lugares. Então, se a passagem do tempo consegue de alguma maneira afetar causalmente algum estado do meu cérebro, parece que ela teria que afetar todos. Parece que se ela afeta causalmente algo do mundo físico, ela afeta igualmente tudo do mundo físico. Então, se ela determina algum estado do meu cérebro, parece que ela determina todos. Então não é muito claro como um estado do meu cérebro possa fazer referência à passagem do tempo e outro não. E logo não é muito claro como é que eu posso ter uma experiência específica que seja a experiência da passagem do tempo, enquanto as minhas outras experiências não são experiência da passagem do tempo. Bom, o segundo argumento do Prosser eu acho até melhor. Ele começa com uma pressuposição que acho que é adotada pela grande maioria dos filósofos hoje em dia, de que estados mentais são correlacionados a estados físicos. Agora, se eles são a mesma coisa que estados físicos, ou eles surgem a partir de estados físicos, mas não são redutíveis a eles, se são estados físicos do cérebro, ou se isso inclui mais do corpo da pessoa, ou até o ambiente ao redor, tanto faz. A questão é que estados mentais são correlacionados com estados físicos. Mas o que o Prosser aponta
é que, quer o tempo passe ou não, a física prevê os mesmos estados físicos do universo. Ahn, então, por exemplo, se tu pegar a mecânica do Newton, ela vai dizer, ok, no instante T1 tu chuta a bola. E daí faz os cálculos, no instante T2 a bola vai estar em tal posição, no instante T3 vai estar em tal posição, no instante T4 ela vai atingir o chão. Bom, tudo isso é completamente neutro se a gente tem uma série B de simplesmente vários instantes ordenados por relação de anterioridade e posteridade, ou se a gente tem uma série A, em que de fato existe um agora privilegiado que vai mudando com o tempo. Então, quer o tempo passe ou não, no sentido de existir uma série A ou não, os mesmos estados físicos são previstos pelas nossas teorias científicas. Isso tanto é o caso que alguns dizem que a relatividade geral parece dar suporte à série B, porque segundo ela os cálculos da relatividade eles fazem referência a momentos do passado e do futuro como existindo tanto quanto o presente e tudo mais, e é tratado só como mais uma dimensão do espaço. Então, enfim, a física em nenhum momento se compromete com a existência da passagem do tempo. Bom, se o tempo passa ou não, os estados físicos do mundo seriam os mesmos, e são os estados físicos que determinam os nossos estados mentais. Então a conclusão que a gente tira a partir disso é que, quer o tempo passe ou não, os estados físicos do nosso cérebro, ou do corpo, ou tudo mais seriam os mesmos, as nossas experiências seriam as mesmas. Logo, mesmo que o tempo passasse, a gente teria as mesmas experiências, então nenhuma experiência particular que a gente tem pode ser apelada para que a gente argumente que o tempo passa e existe uma série A. Ok, daí o último argumento, que é um que eu pensei que eu não sei o quão sólido que é algo mais experimental, é questionar que tipo de experiência seria essa da passagem do tempo, né? Porque assim, quando as pessoas falam, eu tenho uma tal experiência, eu acho que normalmente o que elas têm em mente é o que muitos filósofos hoje em dia chamam de qualia, que seria uma experiência instantânea, inefável, subjetiva, a sensação de ver uma cor, de ouvir um som específico, de toque, de sentir um gosto. E parece que normalmente é isso que a maioria das pessoas se refere quando fala em experiência. Mas se é uma experiência instantânea, inefável, etc. e tal, ela seria compatível com o tempo ser estático. Na verdade, mais do que isso, né? Ela seria compatível com só existir aquele instante. Porque tem todo aquele argumento, como tu sabe que o mundo não foi feito na quinta passada? Não sabe. E daí tu pode ir trazendo mais pra perto, como tu sabe que o mundo não foi feito ontem, que não foi feito uma hora atrás, que não foi feito um segundo atrás. Como tu sabe que o mundo não foi feito exatamente nesse instante. Vamos apelar para uma experiência instantânea, não parece ser capaz de desprovar isso. E a mesma coisa pro futuro, né? Não sabe se o mundo vai acabar daqui a uma hora, daqui a um segundo. Enfim, uma experiência instantânea não parece ser capaz de desprovar que existe um único instante. Então não é claro como é que ela seria capaz de provar que além de mais de um instante existe, que também existe uma série A entre esses instantes e um agora privilegiado entre eles. Ok, mas muitos filósofos também falam em experiências que não seriam qualia, que seriam algo não instantâneo estendido no tempo. Bom, como é que a gente está ciente de que a gente tem essas experiências? Me parece que nesse caso a gente precisa da memória. Sem a gente ter memória, a gente não poderia dizer que a gente teve uma experiência no passado para dizer que a gente tem uma experiência estendida no tempo. E daí aqui algo que eu realmente não estou muito seguro, porque eu não li basicamente nada de filosofia da memória ou coisa assim. Eu sei que existem alguns textos do assunto, mas é algo meio fora da minha área de pesquisa. Mas me parece, à primeira vista, que a memória é em grande medida a gente pegar várias experiências instantâneas e ordenar elas. Então, por exemplo, eu tenho a memória de ter comido um bolo de chocolate ontem.
E daí eu pego a experiência instantânea de ver o bolo no prato, a experiência de toque do garfo, a experiência de cortar o bolo, a experiência de colocar na minha boca e sentir o gosto, a experiência de sentir descendo pela minha garganta, e eu ordeno isso. Eu digo, primeiro teve isso aqui, depois teve isso aqui, depois teve isso aqui, etc e tal. Se a memória realmente for isso, não tenho tanta certeza que é, mas se ela for isso, me parece que isso seria compatível com a série B, porque a gente teria vários instantes com várias coisas sendo o caso em cada instante, experiências instantâneas em cada instante, e a gente estabelece uma relação de anterioridade e posteridade entre elas. Mas isso não seria forte por si só, me parece, para mostrar que existe uma série A. Então, enfim, basicamente são esses argumentos. O meu eu tenho menos segurança, os do Prosser eu acho bem bons, principalmente o segundo. Aqui... Ué? Ah, tá. Aqui estão algumas referências e obrigado pela atenção. A gente tem 5 minutos para perguntar. 9? Na verdade eu acho que é uns 9 na real, porque são 20 de apresentação e 5 perguntas. Obrigado, Jerônimo. Te ouvir é sempre algo muito, muito interessante. Obrigado. Sempre me chama a atenção. Eu tenho algumas observações. A primeira é na tua definição da série A. Tem um pequeno problema, mas é um problema não culpável, assim, porque inicialmente, quando o McTaggart pensou em série A, ele pensou que agora pudesse ser uma espécie de sinônimo de presente. Mas, a partir de um artigo do Hans Kamp, não sei se tu conhece o autor, é um autor bastante influente. Eu acho que eu já ouvi o nome, mas eu nunca li nada. Ele, inclusive, fez esse artigo para corrigir o Pryor, que também usava essas distinções do McTaggart. Então, isso está de acordo com o McTaggart, mas não de acordo com o que hoje em dia a gente consegue. Quer dizer, agora, a partir desse artigo do Hans Kamp, que se chama Now, apenas Now, agora, na verdade, é um marcador que fixa tempos. Então, ele não tem o dinamismo da noção de presente, de temporalidade. Então, tu não poderia formular a série A partir de agora, mas tomar como primitivas da noção de série A passadidade, presentidade e futuridade. E acho que tu até deu alguns exemplos que caíram nos contra-exemplos que o próprio Hans Kamp dá, né? Quando tu disse, por exemplo, que quando eu digo agora significa no tempo tal, no dia tal. Tu fixa o valor de verdade, né? Com esses termos. Acho que o Paulo tinha dito isso na cadeira, não tinha? De filosofia da lógica? Ou eu estou confundindo? Eu tenho a impressão de que ele disse isso em algum momento. Ele mencionou sobre o fato do termo, a partir desse artigo, né, do Now. Sim. O termo agora. E isso foi revolucionário em filosofia do tempo, né? Como assim agora não é sinônimo de presente? Parece muito estranho, mas de fato existe essa distinção. Aqui onde está agora é um presente. Presente, né? Aí teria que dizer presente, passado e futuro como se estivessem por cima da linha, né? Mas enfim, isso é um pequeno detalhe. As minhas questões maiores são relacionadas ao teu argumento, se tu puder colocar lá. Porque assim, sobre a segunda premissa, sobre a primeira premissa, né? Se a experiência se ela é instantânea, ela é compatível com o tempo ser estático, me parece que se a experiência é instantânea, ela também é compatível com o tempo ser dinâmico. Sim. Mas é justamente, é só dizer que a experiência não pode ser apelada para dizer que a série A existe. Sim. Não é tipo, eu vou usar a minha experiência para provar que a série B é o caso. É um trabalho negativo que o Prosser está fazendo e que eu estou fazendo aqui também. Sim. Os filósofos da série A não podem apelar à experiência para defender a série A. Agora, se série A e série B é o caso, daí a gente tem que ver outros argumentos. Sim, o que me parece, inclusive, muito coerente. Me parece perfeitamente coerente. Se tu defende que a série B é o caso, me parece coerente, eu acredito que tu pense assim também. Parece coerente defender que a experiência não funciona para justificar a série A. Né? E com isso a passagem do tempo. Mas aí, para funcionar, tu tem que pressupor a série B. Pera, para funcionar o quê exatamente? Pro argumento sobre a passagem do tempo funcionar, tu tem que pressupor a série B, certo?
porque ele funcionaria também, alguns tópicos dele funcionariam para tu, se tu pressupõe a série A, eles funcionariam para tu defender a passagem do tempo, por exemplo. Dos argumentos dados aqui? Por exemplo, o primeiro argumento, né? Se tu diz é compatível com o tempo ser estático, nisso tu está pressupondo que o tempo, tu está pressupondo que existe essa compatibilidade, tu está levando em conta a série B, né? E como eu disse, isso está perfeitamente coerente se tu pressupõe a série B. Se tu não pressupõe a série B, tu pressupõe que o tempo ele parece dinâmico a partir da nossa... Por exemplo, eu experiencio algo. Isso faz com que pareça que o tempo é dinâmico. Logo, vamos tomar de primeira mão que o tempo é dinâmico. A gente não tem uma refutação do dinamismo do tempo. A gente tem argumentos que servem para dizer que o tempo, que a gente pode não apelar para a experiência, para falar do tempo passar, se a gente pressupor a série B. Eu não acho que está sendo pressuposta. Eu acho que tu tá, pelo menos, eu acho que a gente pode se, digamos, manter neutro se a série A e a série B é o caso, e só mostrar que é logicamente compatível com as duas. E daí, só a partir disso mostrar que, ok, não é um argumento que pode ser usado a favor da série A ou da série B. Eu não acho que esteja pressuposta a série B nele. Não sei. Eu tenho essa impressão. Bom, eu não quero também dominar a roda de perguntas, mas enfim, depois a gente pode conversar melhor. O João? Parabéns pela apresentação, mas eu tinha uma pergunta só, mas é que foi falta de entendimento meu, porque eu não entendi muito bem o que tu quis dizer com o argumento A, o primeiro argumento a respeito que a percepção do tempo é perceber em uma parte do cérebro e nas outras não, só que pelo que tu explicou da questão do som, coisa assim, eu lembro que foi nesse momento, né? Uhum. Parece justamente que tu está falando sobre uma experiência de tempo, assim, tu percebe essas coisas como sequências assim, de passagem de tempo, assim, eu vou ouvir tal som, no caso eu ouvi tal som, porque eu ouvi um estouro, aí eu lembro que tempo atrás eu tinha percebido que alguma coisa ia fazer um estouro, assim, ou sei lá, coisa do gênero. Mas tu está dizendo no caso que porque é instantâneo, no caso porque o som é instantâneo, por exemplo, não tem como perceber, não indica passagem de tempo para nós, é isso? O som não precisa ser instantâneo, né? O som pode ser tipo uma sequência de sons. Um estouro dura, digamos, alguns segundos. Mas tipo, se eu bem entendi o que tu disse como uma experiência do tempo, seria dizer que em tal momento eu experimentei tal coisa, e em um momento posterior eu experimentei outra e tal. Isso para um teórico da série B, ok, daria para dizer que tem tempo ali porque tem mais de um instante e um vem depois do outro. Mas para o teórico da série A não seria suficiente, tu teria que ter um presente objetivo que fica mudando. Então, não sei se eu respondi muito bem, mas pelo que eu entendi da questão é que meio que o fato de tu ter uma experiência que é composta por mais de um instante não quer dizer que exista uma série A, que o presente vá sendo alterado entre esses instantes, qual é o presente, qual é o passado, etc e tal. Não sei se respondeu. Sim, eu também queria saber, não sei se alguém mais quer falar. Na verdade a gente tá acabando o nosso tempo. 10 minutos. Vai, então Ops. Achei que era uma pergunta. Então é isso, É pessoal. isso? Muito Então obrigada, tá, Geraldo. obrigado.